Olá, meu nome é Letícia e você está iniciando uma aula de Terminologia em Saúde. Bom, esse módulo que você está iniciando, chamado Terminologia em Saúde, é bastante importante para que você compreenda qual é o significado dos termos e possa aplicá-los corretamente. Isso faz parte de uma prática eficiente. Então vamos lá, mãos à obra. É importante lembrá-los que a ortografia apresentou algumas mudanças que foi aprovado no ano de 2009 e entrou em vigor em 2012. Então, uma palavra muito comum chamada micro-organismo, que antes escrevíamos com 2 Os e agora escrevemos apenas com um O ou separado por um hífen. Então, algumas dessas palavras nós vamos conhecer, algumas dessas mudanças. É importante padronizar a maneira como descrevemos e a maneira como falamos os termos em saúde, até para podermos recuperar essas informações. Isso facilita a documentação pelos profissionais e também padroniza a forma, o vocabulário entre eles, inclusive os termos clínicos. Vamos definir algumas coisas que às vezes causam certa confusão. Então, diagnóstico é a conclusão do especialista, do profissional médico, da natureza de uma doença. A patologia é o estudo da doença e prognóstico é uma previsão médica em relação à doença. Ele pode ser positivo, incerto, negativo ou regular. Outros termos também que causam um pouco de confusão. Então, qual é a diferença de sinal e sintoma? O sinal é uma alteração que pode ser observada. Por exemplo, a febre. Nós podemos observar e mensurar através de um termômetro. O sintoma é uma alteração da percepção da pessoa, ou seja, nós não podemos mensurar. Até podemos mensurar, por exemplo, a dor, mas ela é subjetiva. O paciente vai referir qual é o seu grau de dor. Então, o sinal nós podemos mensurar e o sintoma é uma percepção da pessoa do seu próprio corpo. Como acabamos de falar, né, o sinal é aquilo que pode ser percebido e o sintoma é a queixa relatada pelo paciente. Vamos compreender algumas coisas na grafia e até na forma de verbalizar as palavras para poder entender como foi essa mudança gramatical. Então, a gente tem um termo chamado morfemas. Então, em morfologia, morfema é um fragmento, é capaz de expressar o significado, né, ou o menor significado que a gente pode identificar. Então, por exemplo, a palavra infelicidade, ela tem um prefixo in, um radical feliz, felice, e um sufixo idade. Cada um desses elementos é denominado um morfema na língua portuguesa. Vamos agora definir o que são afixos. São elementos que se posicionam antes ou depois do radical para formar novas palavras. Eles são divididos em prefixos e em sufixos. Vamos verificar alguns exemplos. Então, exemplo de prefixo. Aqui está em azul, desligar, antepor, exportar, bisneto. Todas essas grafias aqui que estão em azul são prefixos. Vamos verificar exemplos de sufixos, é o que está grafado aqui em azul. Fornalha, surdez, socialista e burrico. Ainda pensando no novo acordo ortográfico, algumas coisas mudaram, por exemplo, as regras para a utilização do hífen. Então, o emprego do hífen ele vai ocorrer nas palavras que têm prefixo inter, hiper e super, desde que seguidos das palavras iniciadas por H ou L. Então, vamos lá. Interregional. Então, a gente tem aqui o prefixo inter e o regional, que é uma palavra que começa com R. Então, logo a gente coloca o hífen. Hiperhidrose. Então, novamente, um prefixo hiper e uma palavra com H, hidrose. Superidratação, hiperrugoso. Novamente, reforçando essa nova forma de se escrever. O emprego do hífen também pode ocorrer em prefixo sub, ab, desde que seguido, né, do elemento, de um próximo elemento que comece com B, H ou R. Então, subhepático, abrogar, subbase. O emprego do hífen também vai ocorrer em prefixos tônicos, pré, pró, pós, seguidos da palavra de vida autônoma. Então, por exemplo, operatório é uma palavra de vida autônoma. Então, pós-operatório é separado por um hífen. Escolar também é uma palavra de vida autônoma. Então, o pré, que é um prefixo, né, tônico,
vai fazer essas duas palavras se separarem por hífen. Então, pré-escolar, pré-eclâmpsia, pós-parto, tem hífen. Nas palavras formadas com prefixos ou pseudoprefixos, só se emprega o hífen quando o segundo elemento começa com H, ou com a mesma letra que encerra os prefixos. Vamos ver alguns exemplos. Então, anti-histórico. Então, no caso, o prefixo anti, né, e o pseudoprefixo histórico começou com H. Anti-inflamatório. Aqui, no caso, a gente não tem um início com H, mas ele se inicia com a mesma letra do prefixo. Então, ao invés de se escrever anti-inflamatório com dois i's tudo junto, se separa com hífen. Autohemoterapia. A próxima palavra começa com H. Infrahepático. Poliinsaturado. Novamente, uma repetição aqui, né, da letra I. E supraaxilar. Novamente, uma repetição aqui da letra A. Então, a gente falou sobre o emprego do hífen, né? E agora nós vamos comentar as palavras que não são mais utilizadas, né? Não se utilizam mais o hífen. Então, uma regra que precisa ser observada, quando o prefixo terminar em vogal e a segunda palavra começar com R ou S, essas consoantes deverão ser duplicadas. Então, antigamente escrevíamos antisséptico com um hífen. Agora nós escrevemos antisséptico e duplicamos o S, com dois S, tudo junto. Autorrespeito. Essa também antigamente escrevíamos com hífen e hoje escrevemos com tudo junto com dois R's. Hidrografia, hidrossolúvel, microradiografia, suprarrenal, ultrassensível. Duplicamos aqui todas as vogais R ou S. Quem quiser acompanhar algumas dicas, né, sobre essa nova ortografia, tem vários outros detalhes, pode acessar esse link do site Folha UOL, que está bem completo e tem uma linguagem bem acessível. Não é fácil, né, estudar a língua portuguesa, mas a gente precisa compreender quais foram as mudanças para escrever e falar corretamente. Vamos continuar aqui. Agora que você conhece o significado de prefixo, vamos entender onde eles são aplicados na área da saúde. Então, tudo que se inicia com A ou AN significa ausência ou negação. Anjo, vaso, artro, articulação, brônquico, brônquio, brade, uma coisa lenta, abaixo do normal. Cardio, coração, céfalo, cabeça, cito, célula. Temos aqui mais alguns exemplos que você pode estar acompanhando e mais uma listagem aqui. Vamos finalizar na letra N, seguindo, salpinge aqui. Na letra U, uro significa urina. Então, é importante que você tenha todas essas palavras de fácil acesso para poder estar interpretando as suas leituras, por exemplo, no ambiente escolar, ou praticar como que a gente utiliza os prefixos. Vou ter agora alguns sufixos. Então, centese significa punção, ectomia, retirada parcial ou total, gênico, que causa, grama, registro, lise, é uma destruição, logia, estudo de, megalia, aumento. E aí nós temos mais uma sequência de vários outros prefixos para que você possa praticar. Então, terminamos aqui com istomia, que é a formação de uma abertura artificial. Agora que você conheceu e revisou os principais prefixos e sufixos, vamos formar algumas palavras na área da saúde. Então, flebo, que é vaso, tomia, que é abertura, é a junção dessas duas palavras. Flebotomia significa a incisão de um vaso sanguíneo. Tráqueo significa traqueia. Ostomia, que é abertura, então traqueostomia, abertura da traqueia. A, que é ausência, e pineia, que é respiração, a junção, ausência de respiração, a apneia. Mamo, que é mama, plastia, que pode ser uma modelagem, juntando as duas, mamoplastia, modelagem da mama. Entero, intestino, ragia, sangramento, então a junção das palavras enterorragia, hemorragia do intestino. Escopia, que é um exame realizado através de um instrumento iluminado, a junção da colposcopia, exame da vagina através do instrumento iluminado. É assim que vai funcionar. Nós vamos juntar os prefixos com os sufixos, formar as terminologias em saúde. Vamos escrever alguns termos que são bastante utilizados e os seus significados, para que você compreenda melhor. Então, afasia, né, seria uma perturbação da linguagem. Em algumas literaturas a gente pode encontrar como ausência da fala. Alopécia, queda do cabelo.
amenorreia, ausência de menstruação, anasarca, edema generalizado, anorexia, falta de apetite, anóxia, falta de oxigênio, ascite, acúmulo de líquido na cavidade peritoneal. Temos aqui mais uma nova listagem de palavras e seus significados, para que você pratique. E vamos finalizar aqui na vasoconstrição, diminuição do diâmetro de um vaso. Então, você chegou ao final da nossa aula sobre terminologia em saúde. São muitos termos, mas são extremamente importantes para a nossa prática na assistência em saúde. Espero ter contribuído com o seu aprendizado. Pratique os termos, copie e tenha aperfeiçoar seu vocabulário. Até a próxima aula. Se quiser saber mais um pouco sobre a EAD estratégica, você pode clicar nos ícones do Twitter e nos seguir, da nossa fanpage do Facebook, ou também nos seguir no Google+. O objetivo da EAD estratégica é estimular o aprendizado e inspirar mudanças. Obrigada e até a próxima!